Muito obrigada, Val. Retomamos o julgamento, depois de um breve intervalo, do dia 17 de novembro de 2011, período da manhã, presentes conselheiros Ari Ventramini, Marcelo Costa Marques Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, suplente, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Gelotti Meira, como presidente. Nós passamos, agora iniciamos o julgamento do item 47. Nós temos aqui a presença do patrono, e eu peço, por favor, que a relatora inicie o relatório. Pois não, senhora presidente, é uma operação muito semelhante ao processo anterior. Aqui a recorrente também identificou que o exportador equivocadamente errou no valor unitário das mercadorias e também na moeda utilizada. Então, foi gerado um recolhimento na importação a maior. A fiscalização aqui ela foi mais direta. Ela intimou, ela disse assim, que ela não efetuaria a análise contábil do imposto de importação para verificar o 166 com base num parecer da Receita Federal, mas que ela pediu a solicitação ao contribuinte que comprovasse o IPI, PIS e COFINS, o não repasse do ônus. Então, a fiscalização foi específica nesse aspecto. Do IPI, porque houve a saída, e do PIS e COFINS, porque ela entende que era indireto também, os dois. Então, em síntese, é apenas isso. A fiscalização não identificou na contabilidade da recorrente o não repasse do encargo do IPI nem do PIS e COFINS. Ok. Posso prosseguir? O doutor quer colocar alguma coisa, será? O doutor tem direito aos 15 minutos. Se ele for utilizá-los, a gente... Eu acho que os debates, de fato, eles são muito similares em relação ao item 46. Então, até a doutora Semira mesmo já adiantou o posicionamento em relação ao PIS importação e a COFINS importação. Mas, nesse caso, eu queria, na verdade, aproveitar esse momento só para fazer um apontamento que, nesse recurso voluntário e nesse processo em si, a questão de que o PIS importação e a COFINS importação são tributos diretos, ela é abordada, de fato, de uma forma bem mais explícita nos recursos. E aí os pedidos ao final do recurso voluntário são de que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, além da questão da análise da documentação, que também se aplica a esse caso, tem a questão de que o acórdão recorrido, de fato, não menciona em momento nenhum esse argumento de que o PIS importação e a COFINS importação são tributos diretos. E até em memoriais, nós também expusemos essa questão, mas esse argumento ele não consta nem do relatório do acórdão recorrido. Então, ele, de fato, ele não foi analisado, e aí, especificamente nesse caso, a nulidade, ela, além da questão da documentação, de fato, tem esse ponto adicional, que o argumento foi basicamente ignorado, nem no relatório, não é que ele não foi enfrentado, nem no relatório ele consta. Bom, doutora, eu tenho que discordar do senhor, porque o relatório que eu coloquei no meu voto é o relatório da DRJ, e ela diz expressamente que a fiscalização buscou a comprovação do 166. E a ementa da DRJ é inteira só no 166. Então, eu acho que a questão foi tratada assim, não acho que seja caso de nulidade da decisão, mas sim caso de reforma, para quem entender possível a reforma, tá? Então, em relação a esse caso, qual foi a minha premissa? Como ficou muito clara a premissa da fiscalização de aplicação do 166, salvo para o imposto de importação, por causa de um parecer interno da Receita, então aqui o meu raciocínio foi, de fato, o IPI, há essa questão de ter o IPI também na saída e ficar essa dúvida de que na escrituração não foi verificado a comprovação do 166. Isso é um ponto. Agora, em relação a outro ponto, para mim, havendo a retificação deferida no Siscomex da DI e tratando de uma importação direta, PIS e COFINS aqui, então, seriam diretos.
Então, aqui eu estou dando o reconhecimento do INDEPT em relação ao PIS e COFINS importação, e dei também a aplicação da repercussão geral 559 e 937, dei de ofício, que é aquela repercussão mais que transitada em julgado, em que retira do valor aduaneiro delas, o valor delas próprios e do ICMS, né? Então, aí minha conclusão aqui é por dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecer a legitimidade do INDEPT de PIS e COFINS na importação, bem como para aplicação do disposto no RS 559 e 937. Em síntese, é isso. Ok. Obrigada. Algum comentário? O Marco tá aí? Ah, tá. Eu estou aqui fazendo uma leitura dinâmica no voto da doutora Semiramis. É que fica aqui desse lado. Eu também estou olhando aqui ainda. Então, não cabe essa prova, né, do 66 para o PIS e COFINS. Então, assim, se ele escriturou, isso, para mim, não foi menos relevante aqui, justamente porque está muito clara a premissa do 66 para fiscalização e é uma importação direta. Então, assim, se está pago e reconhecido que foi pago a maior pela própria fiscalização no relatório fiscal, acho que não tem muito problema aqui em relação ao PIS e COFINS. Semiramis, eu queria só fazer uma indagação. Você colocou aqui a questão de que a base de cálculo, né, do imposto, do tributo, tem que ser aquela do 559, do recurso extraordinário, que fala do valor aduaneiro. Mas você falou aqui também tem que excluir o ICMS da base de cálculo, ou você só mencionou o julgado? Na hora que a Fazenda for fazer a liquidação, ele vai ter que excluir o ICMS da própria base de cálculo do PIS e COFINS? Porque aí não precisa aplicar isso, né? Porque já é o valor aduaneiro. Mas, olha, a repercussão geral, ela trata dos dois, ó. Ela trata da exclusão do ICMS e das próprias contribuições. Então, sim, assim, ou a repercussão disse isso. A minha indagação, assim, estamos indo pelo valor aduaneiro, que é esse RS 559. Não estamos indo por aquele outro recurso extraordinário. Não, nem me referi a ele. Tá bom. Obrigado. Semi, aqui a importação é do quê? Mesmo produto? É semelhante à outra, a mesma coisa. Vou dar uma olhada aqui. Tá todo mundo pronto para votar? Só eu que não? O Marcos Roberto pediu a palavra, eu acho. Só um minutinho, presidente, só um minutinho. Eu também não estou ainda. Eu estou pensando até em pedir... Não vou demorar, não. Só estou vendo em relação a esse caso aí do PIS/COFINS, em relação até o próprio levantamento do doutor Marcelo, no caso anterior, em que, se por acaso a fiscalização tentou, vamos dizer assim, analisar se de fato esses valores foram, vamos dizer assim, registrados equivocadamente numa compensação, e aí possivelmente poderia ter sido utilizado como crédito, e aí seria utilizado 2 vezes do mesmo valor. Se ele não adentrou nesse mérito, como suscitado pelo doutor Marcelo, então aí eu estaria pronto para votar, tirando esse ponto. Só um minutinho. Eu também estava procurando, mas eu acho que nesse caso não tem esse problema, não. Então... Não tem, foi como eu disse no início. Foi pontualmente a fiscalização que foi mais objetiva, aplicando o 66.
tá? No outro É caso, isso que a gente chamou, objetiva. Eu Certo? estava pesquisando aqui decisões anteriores e eu achei muito pouco aqui do CARF. Eu achei uma da Câmara Superior que diz que o 66 não se aplica ao imposto de importação, e só, mas não entrou nesses outros detalhes. Né? Mas A gente já julgou aqui várias vezes a questão do PIS e COFINS importação, tendo inclusive a turma entendido pela aplicação do 66 quando se trata de outro tipo de importação que não é direta. A gente já, foi os casos da Blue Trade, que eu acho que foram relatados pelo conselheiro Ari, se não me engano. Foram vários casos e a turma entendeu que, não sendo direta, o tributo era indireto mesmo. Se a importação não fosse direta, PIS e COFINS seriam indiretos e caberiam 66. Então, assim, tem esse precedente na turma. Eu não estou trazendo aqui porque é claramente um caso diferente, aqui é importação direta. Exatamente. Mas isso já foi analisado pela turma Eu em não mais de sei se é uma inovação ou não, mas eu tenho entendimento de que PIS/COFINS é um tributo direto, incide sobre receita. Ele ser não cumulativo ou não afasta essa conclusão minha, porque ele não é um tributo sobre consumo, ele incide diretamente na pessoa, seja na importação, seja importação por conta própria, né? Seja na própria receita oferida no mercado interno. Então, mas procura lá nos acordos da Blue Trade, procura lá, que a única vencida fui eu. O problema Não, então, eu tô falando. ele tem características tão diferentes. Eu vou querer dar uma olhada, só para vocês saberem. Não que eu vá mudar de opinião, mas eu vou querer dar uma olhada. Com mais calma. Podemos votar? Todo mundo? Sim. Doutora Ari, por favor. Como esse caso é realmente diferente do outro e concordo plenamente com a doutora Semira, mas eu voto com a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? com a relatora. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Com a relatora. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanha a relatora. Eu estava só avaliando aquele caso que ficou confirmado aí pela própria relatora e pelo doutor Marcelo, que não tem nenhuma discussão a respeito da apropriação desses valores indevidamente. Então, acompanha a relatora. Doutor Breno? E a mão de obra Não saiu sua palavra. Ficou mudo, Breno. Com a relatora, presidente. Eu estou com um problema no microfone. Obrigada, doutor Breno. Bom, como adiantei, eu quero dar mais uma olhada nesse processo e eu peço vista. Item 47. Bom, com isso, encerramos a votação do item 47. Podemos encerrar a sessão. Por favor, pode interromper a gravação.